Bom, acho que está começando aqui. Boa tarde a todas e a todos que estão aqui nos acompanhando, assistindo esse debate que a gente vai dar início agora. Esse é o terceiro encontro do ciclo de debates virtuais Direito e Pandemia. Esse ciclo de debates está sendo organizado por professoras e professores do Direito da Unifesp. Agora a gente também está contando com a ajuda de 4 estudantes do campus de Osasco, da Universidade Federal de São Paulo. Esse é o terceiro debate, né? O nosso tema são mecanismos privados de resolução de conflitos em tempos de quarentena. Esses debates, eles vão continuar acontecendo ainda durante algum tempo, quinzenalmente, e quem tiver interesse em assistir os próximos, a programação completa está disponível no site do CAF, né, na verdade, na página do CAF do Facebook. Esse é eu acabei esquecendo de falar, mas essa é uma iniciativa das professoras e professores do direito em parceria com o CAF, também da Unifesp. O nosso primeiro debate aconteceu no dia 20 de maio e tratou do tema Saúde Global, a pandemia do Covid-19 e o Estado de Direito. O segundo aconteceu uma semana depois, no dia 27 de maio, e tratou do tema pandemia e desaparecimento e a prevenção do desaparecimento de pessoas. Como eu disse, esse é o terceiro, e aí a gente vai seguir quinzenalmente aí cada vez com um tema diferente, com convidados diferentes, com professoras diferentes, e também acho que sempre com a participação de uma estudante de um grupo, né, que está se revezando para trabalhar com uma convidada de fora da Unifesp, que é uma convidada muito especial para a gente, é uma parceira, né, do nosso futuro curso de Direito, que é a Daniela Gabay. A Daniela é professora da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, é mestre e doutora pela Universidade de São Paulo, foi Visiting Fellow da Universidade de Yale e da London School of Economics e Political Science. A Daniela é sócia, né, do Manji e Gabay Advogados, trabalha na área de mediação e de arbitragem e é mediadora. Então, a Daniela é a nossa convidada especial. Quem vai estar aqui no papel de debatedora é a Isis Bastos, professora de Direito da Unifesp, e como eu disse, a gente também vai contar com a participação da Júlia Potenza, que é estudante de Relações Internacionais da EPEM, e que vai estar, né, fazendo essa mediação da gente com os alunos e alunas, na coleta de perguntas, na construção aqui do debate. A gente gostaria de agradecer imensamente a Daniela por ter aceitado participar aqui dessa mesa com a gente, essa mesa virtual. A gente gostaria também de agradecer ao João Pedro Albuquerque, do CAF, que tem nos dado um grande suporte, um apoio técnico aqui para esse ciclo de debates, e também a Júlia e as outras estudantes que começaram a participar e a nos ajudar aqui com essa mediação com os estudantes e também com a construção do debate. Bom, é isso, eu vou passar primeiro a palavra, né, rapidamente para a Júlia, para ela explicar como vai funcionar a elaboração e o envio de perguntas, e aí depois a gente passa para o debate. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Júlia, como a professora Ana comentou. Eu vou estar aqui acompanhando as perguntas pelo Facebook e também, se vocês preferirem enviar dúvidas e comentários anonimamente, a gente tem um link disponível aqui nos comentários do Facebook. Então, fiquem à vontade para fazer comentários e perguntas. Eu estarei aqui acompanhando. Agradeço muito o convite dos professores. Estou muito contente de estar aqui presente neste debate. Muito obrigada. Agora eu vou passar para a Isis para iniciarmos o debate. Obrigada. Obrigada, Júlia. Uma satisfação participar desse debate, conversar sobre um tema tão importante nesse momento, com a presença da professora Daniela Gabay,
professora Ana Carolina Chazin, quando conversamos, né, professora Ana Carolina, sobre esse tema, que é importante a gente tentar pensar sobre essas formas de resolução de conflitos, mecanismos privados no momento que a gente está vivendo. Então, pensamos imediatamente na professora Daniela Gabay para conversar conosco sobre algumas dúvidas que vão surgindo nesse período e nos esclarecer como é que funciona tudo isso nessa situação. Então, muito obrigada pela presença, professora Daniela. E de imediato já vou iniciar, né, fazendo aqui um questionamento e colocando o início dos nossos debates, que um dos grandes desafios que a gente vê é que muitas vezes a gente só pensa para resolver conflito no Poder Judiciário. A gente tem um conflito, a gente quer processo judicial e é por aí que a gente para. E não, nós sabemos que um sistema de justiça multiportas está aí, né, à nossa frente, com uma pluralidade de mecanismos e de meios que podem nos auxiliar nesse contexto. E aí fica uma grande dúvida, como é que a gente escolhe esse meio? Que meios são esses e como que a gente faz essas escolhas para que a gente não caia sempre na questão de, é sempre o Poder Judiciário. Então, eu de imediato agradeço muito a tua presença e vamos iniciando por esse questionamento. Obrigada. Obrigada, Isis. Inicialmente também queria agradecer pelo convite das professoras Ana Carolina e Isis para participar desse ciclo de debates e parabenizar também a Unifesp pela iniciativa. Temas muito interessantes, um prazer estar discutindo esse tema também, acho que é um tema muito pertinente de pensar quais são os mecanismos de solução de conflitos em tempos de pandemia, de quarentena. A gente sabe que as disputas em geral tendem a aumentar num ambiente de pós-pandemia, em função desse impacto econômico, principalmente. Nós vamos ser desafiados a pensar medidas mais adequadas, medidas eficientes para lidar com essas disputas, num cenário de crise, e nesse cenário também de pós-crise, em que não só o número de disputas aumenta, mas também as vulnerabilidades se intensificam, as taxas de inadimplência aumentam, também inadimplementos contratuais. Então, as relações em geral se tensionam, e é muito importante a gente, quando trata dos mecanismos de solução de conflitos, tentar ao máximo ampliar o portfólio, né, de possibilidades. E aí eu aproveito esse gancho para entrar na pergunta da professora Isis em relação a essas múltiplas portas, né? Existe um termo de tribunal multiportas de solução de conflitos, ou seja, não há uma única porta que é a porta do judiciário, há outros mecanismos que existem, convivem em paralelo com essas portas. Então, para a gente ficar em alguns exemplos, a gente pode falar da negociação, da mediação, que são métodos consensuais de solução de conflitos. Podemos falar da arbitragem, que é um método privado de solução de conflitos, né, para além do judiciário, dentre outros, né? Eu vou ficar aqui em alguns exemplos. E essa pergunta que a professora Isis faz é relevante porque, primeiro, quando a gente fala em múltiplas portas, a gente não tem que pensar que as portas dos mecanismos privados devem existir por conta da crise do sistema de justiça estatal, ou porque o judiciário não funciona da forma eficiente, rápida e adequada que a gente espera. É importante que todas as portas, de certa forma, estejam uma ao lado da outra, em termos de funcionamento, e não uma servindo de remédio para a outra, para que essa escolha seja uma escolha por um juízo de adequação, né? Porque aquela técnica é mais adequada para o meu caso, e não simplesmente porque uma porta funciona pior do que as outras, e as outras precisam remediar, né, esse problema. Quando a gente fala em critérios de escolha, eu gosto muito de um autor que chama Frank Sander, é um autor americano, ele já falecido, professor da Universidade de Harvard, que ele fala, essa escolha pelo método adequado, ele que cunhou essa expressão do tribunal multiportas, ela é mais arte do que ciência. Ou seja, essa escolha é muito mais ponderada pela prática, pela forma como você se comporta em relação às escolhas do dia a dia das suas disputas, porque os conflitos fazem parte do nosso dia a dia, do que algo que a ciência, ou que haverá uma métrica científica que vai indicar que para aquele caso, ou para todos os casos, há um método melhor ou pior. Mas ainda que seja mais arte do que ciência, a gente pode falar de alguns critérios também que costumam ser considerados nessa prática, nesse dia a dia. Talvez os mais comuns que apareçam seja o custo-benefício, né? O tempo e o custo desses mecanismos. Quer dizer, qual mecanismo é mais rápido? Qual mecanismo de solução de conflitos é mais demorado? Quanto tempo leva para resolver uma demanda no judiciário?
em diferentes áreas, certo? Seja eu numa relação de locação, seja numa relação de uma disputa no ambiente familiar, de um pedido de uma indenização, seja eu como consumidor, enfim, eu como usuária do sistema de justiça. Como funciona o judiciário, quanto tempo demora? Se eu vou para mediação ou para negociação, eu vou falar um pouco do funcionamento desses métodos, nesses métodos um terceiro não decide o conflito, as próprias partes negociam, facilitadas, né, por um terceiro que facilita a comunicação entre elas, para chegar numa solução. Então, os métodos consensuais, seja a negociação direta entre as partes, seja a mediação, onde há um terceiro facilitando essa comunicação, tendem a ser mais rápidos do que os métodos em que um terceiro decide, porque quando um terceiro decide, substituindo as partes naquela decisão, seja no ambiente estatal, como o judiciário, seja na arbitragem, né, que é um ambiente privado, é necessário que tenha algumas fases desse procedimento para que ele consiga se preparar para essa decisão. Então, as partes vão precisar se manifestar, né, uma e outra, produzir provas, para que o juiz ou para que o árbitro se sinta preparado para uma decisão em substituição às partes. Isso tende a levar mais tempo. Aí depois tem uma outra instância de possibilidade recursal. Então, os métodos em que um terceiro decide tendem a levar mais tempo do que os métodos em que essa solução é feita pelas próprias partes. Então, um dos critérios é o tempo. O outro critério é o custo. Quando a gente pensa em custo, fala quanto custa um método de solução de conflitos? Tem o custo processual das custas do processo, né? Então, se você vai entrar no judiciário, as taxas judiciárias ou as taxas relacionadas ao método privado, mas também tem o custo do tempo, também tem o custo do conflito, né? Dessa relação, de manter uma relação de disputa por um longo tempo, os custos de transação, né? Então, esses custos são bem amplos, para além do custo desse mecanismo como taxas, né, que são pagas. Tem a questão de se é ou não importante você ter essa decisão de um terceiro, ter um precedente no caso. Então, eu quero que haja uma decisão porque eu, como empresa, eu, como usuária do sistema de justiça, para mim esse precedente é importante para outros casos. Ou não, eu quero evitar um precedente, isso também é um critério para essa escolha. Eu quero um espaço de maior controle, de maior autonomia da vontade. Então, por mais que eu saiba qual é a disputa, eu estou disputando aqui o pagamento de um determinado valor, uma cobrança, eu tenho uma relação continuada e eu posso pensar em outros interesses envolvidos, em pensar em soluções de ganha-ganha para além daquela disputa imediata. Então, eu quero entender da disputa e criar novas soluções dentro daquele cenário. Ou não, eu quero transferir para terceiro simplesmente uma decisão sobre esse ponto. Então, a depender dos objetivos das partes, os métodos podem atender mais ou menos aqueles objetivos. E é claro que há muitos objetivos possíveis, e, portanto, é sempre importante que você, como usuário desses mecanismos, priorize o que é mais importante para aquele caso. Então, para esse caso, para mim, é mais importante resolver rápido, é mais importante ter confidencialidade, então eu vou para o método privado do que ir para um ambiente estatal que é público, ou é mais importante ser público e ter um precedente. Então, dependendo do critério, ou do que é mais importante para aquele caso, você pode fazer essa escolha. Em um ambiente de pandemia, de quarentena, muito a gente tem ouvido falar do espaço para os métodos consensuais. Por quê? Porque nas relações contratuais, principalmente, você tem um espaço grande de renegociação dos contratos por conta justamente do impacto dessa pandemia, impacto econômico. Então, o direito dá uma série de respostas, né, em relação a como se trata essas bases contratuais diante desse cenário imprevisto, né, dessa teoria da imprevisão. Agora, o melhor seria trazer esse espaço para quem? Para que as próprias partes renegociassem, do que você transferir para um terceiro uma interferência naquelas bases contratuais daquela relação. Então, aqui a gente entende que há uma oportunidade para os métodos consensuais, tanto para a renegociação do que já está pactuado, como com um espaço de autonomia da vontade para se trabalhar essa temática, porque é um espaço em que há cooperação entre as partes, que de boa fé podem tentar chegar a uma solução possível. Então, essa escolha, como eu falei, ela pode ter vários critérios ali como parâmetros, ela pode ser feita antes do conflito surgir. Então, mesmo antes da disputa emergir, se eu já tenho uma relação contratual, eu posso inserir no contrato uma cláusula de solução de conflitos, ou eu posso fazer um combinado com o outro lado em relação a um possível disputa, que se surgir, endereçaremos para um desses mecanismos, já fazer essa reflexão antes do cenário da disputa, que é quando
emerge, normalmente os envolvidos já estão com menos chance de chegar em pactos, né, em acordos num ambiente de disputa, ou pode ser feito depois do surgimento do conflito também, né? Então, é uma escolha que pode ser feita em variados momentos. E aí, talvez, valha a pena falar um pouco do funcionamento desses mecanismos de solução de conflitos, pelo menos desses básicos que eu comentei agora, dos privados, né? Porque, ao conhecer o funcionamento deles, também nos permite qualificar essa escolha. O primeiro que a gente... Até antes, nessa, é muito bom te ouvir falando essa questão, e eu fico pensando sempre, né? Eu sempre digo como ficou mais sofisticado toda essa questão de olhar para esses meios de resolução de conflitos. Houve, né, de pensar em todos esses meios e pensar estrategicamente o conflito, analisar as circunstâncias do caso específico, daquela relação que existe, e tentar traçar o melhor caminho para aquelas pessoas naquela situação específica. Então, essa é algo, como tu disseste, a questão da adequação, é algo que vai atender melhor aos interesses daquelas pessoas, e o conflito tende a ter uma resolução um pouco mais, né, sustentável, vamos dizer assim, que as pessoas possam resolver e não ficar anos e anos, eventualmente, debatendo. Mas é como a gente sempre pensa, é importante que a gente conheça essas portas, então é importante que tu nos diga rapidamente quem são elas, né, como é que elas funcionam, para a gente poder entender, porque muitas vezes a gente desconhece, como eu disse no início. A gente está um pouco mais acostumado a pensar no processo judicial, e cláusula de eleição de foro, por exemplo, no contrato, do que eventualmente colocar outras estruturas e pensar em mediação, ou uma cláusula escalonada de mediarb, ou mediação e eleição de foro, etc. Então, conta para a gente um pouquinho, isso é muito bom. Claro, você tem toda a razão, quando você fala que essa é uma escolha de cada caso, né, algo muito customizado, para aquele caso concreto, para aquela relação específica, o que faz sentido, o que eu busco, o que as partes buscam e priorizam para resolver aquele conflito. É uma relação continuada, de um casal que está se separando, mas que tem filhos e vai continuar se relacionando depois, então precisa de uma ferramenta e de um método que dê espaço para essa construção do diálogo, para uma relação pós-disputa, ou não. É uma relação muito pontual, de consumo, em que criar um precedente é muito relevante também para auxiliar no próprio parâmetro, né, para futuros acordos. Enfim, depende muito do caso a caso, do tipo de relação. A negociação é a porta mais intuitiva, porque é o que eu costumo falar, quem se comunica negocia, ela é muito intuitiva, e esse é inclusive o risco dela, porque ela é tão inerente ao nosso dia a dia, à nossa capacidade de comunicação, que muitas vezes a gente subaproveita ela ao não explorar todas as técnicas e possibilidades que ela representa, a não olhar que a negociação é também um processo, ela é uma fase com início, meio e fim, e o início é a preparação para a negociação. Há elementos a serem considerados para se tirar o melhor proveito possível. Porque muitas vezes o que se entende que é a negociação é ligar para outra parte, é dizer, você tem um acordo? Não tenho um acordo, então vamos passar logo para outro método. E não se aproveita tudo que ela pode trazer. Mesmo porque a gente está muito acostumado a fazer negociações que a gente chama de distributivas, que é uma negociação para dividir, né? Então, nessa percepção de que o que um ganha, o outro perde, né? Tem uma metáfora muito simples, muito boba, mas que é interessante, de uma mãe que tem 2 filhos e os filhos querem dividir o bolo. E aí ficam disputando quem vai ganhar o primeiro pedaço. E aí, normalmente, ela fala, para resolver essa briga, diz, olha, um dos filhos parte e o outro escolhe o primeiro pedaço. Então, quando ela separa a regra de divisão e de escolha, aquele que parte, que não vai escolher primeiro, tende a partir exatamente no meio, porque parte da premissa que o outro escolheria o maior pedaço se fosse uma partição desigual. Nesse mesmo exemplo, se a gente fosse colocar uma laranja e dizer, os 2 filhos querem a laranja, então um parte e o outro escolhe, e a gente não pergunta para que eles querem a laranja, um poderia querer só a casca da laranja para fazer uma calda de um bolo e o outro a parte interna para fazer um suco. Então, a posição ela é contraposta, os 2 querem a mesma coisa, aparentemente, mas os interesses são diferentes. Então, é um exemplo bobo, mas mostra que é possível você gerar valor na disputa. Às vezes, essas disputas aparentemente tão grandes e em que se quer algo tão contraposto, tem uma diferença ali entre os interesses que é uma fonte de geração de valor. Mas a gente está muito mais acostumado intuitivamente a dividir do que a pensar em técnicas de geração de valor em diferentes cenários. Então, existem várias técnicas, existem vários livros, vários cursos sobre técnicas de negociação. Um que eu gosto muito chama Como Chegar ao Sim,
É um livro que foi já publicado no Brasil, enfim, bastante conhecido sobre técnicas simples de negociação que se aplicam em diferentes contextos, negociação no ambiente familiar, negociação entre países que estão em situação de guerra, enfim, mostra que quanto essas técnicas podem ser aplicadas em diferentes cenários e com essa customização que a gente comentou. Que tenta basicamente trabalhar com 4 pilares: separar as pessoas do problema, então entender que quando você está em disputa, você não tem uma pessoa contra a outra. Você pode trabalhar lado a lado com aquela pessoa versus o problema. E isso permite com que você una esforços para buscar uma melhor solução para aquele caso. Isso permite, na segunda técnica, que você identifique os interesses em jogo e não só as posições aparentes, né? Eu quero o bolo inteiro, então vamos dividir. Mas os interesses, o porquê você quer o bolo, por que você quer a laranja, o que está por trás daquela posição aparente, daquela ponta do iceberg, né? Pensar em invenções, em opções de ganho mútuo, né? Então é possível ter opções, fazer um brainstorming livre de uma série de opções que possam atender aos interesses e não apenas às posições, e em critérios objetivos para essa escolha da melhor opção possível, né, que legitime essa opção perante as partes que estão envolvidas na disputa e que gere compromissos efetivos, né, como um possível bom acordo. Então, esse é o primeiro método, é a negociação, que bem estruturada, com base nos elementos e nas técnicas, já pode, né, buscar uma solução adequada. Só que muitas vezes ela é subaproveitada também porque um lado quer e o outro não, né? Porque você não consegue manter as partes na mesa para conseguir efetivamente identificar esses interesses. Às vezes também tem muita emoção envolvida, dependendo do tipo de disputa. Então, muitas vezes você precisa de um auxílio de um terceiro. E é quando esse método negocial, ele pode vir a ser assistido, e a gente vai ter a mediação ou a conciliação. E aí essa transição entre uma negociação direta e uma negociação assistida. A presença desse terceiro, que é capacitado nas técnicas, né, de solução de conflitos, técnicas consensuais, ela é extremamente importante para gerar um bom fluxo de informação na mesa, para aplicar as técnicas, inclusive de negociação, para auxiliar as partes a ter um ritmo naquele diálogo, naquela conversa, a partir de sessões que podem ser conjuntas ou separadas, gerando esse valor na disputa. Né? Então, de fato, a gente vê que em muitos casos a mediação e a conciliação agrega esse valor da facilitação do diálogo. Agora, as vantagens são muito parecidas com as vantagens dos métodos consensuais em geral, inclusive da negociação, que é manter a relação continuada, gerar valor, ver o conflito como uma oportunidade de melhorar aquela relação, buscar resultados ganha-ganha, num ambiente de confidencialidade, de segurança. Quando envolve a empresa, trazer resultados rápidos, que também tem um benefício contábil, né, o impacto em provisionamentos, e melhorar a compreensão da disputa. Às vezes, por mais que você não chegue num acordo naquele momento, naquelas sessões, você entendeu melhor os interesses, e isso impacta também num futuro acordo. Por isso que a gente fala que a métrica de avaliação dos métodos consensuais não pode ser só o acordo, porque ele gera outros resultados também para além do acordo. Então, esse é um pouco o funcionamento dos consensuais. Você ia falar? Não, é perfeito, porque o foco está muito na comunicação, né? Que as pessoas possam voltar a se comunicar, porque às vezes aconteceu um ruído ali naquela comunicação, porque eles tinham um contrato anterior, eventualmente, estava tudo certo no início da contratação, e em algum momento a coisa não deu mais certo, por uma série de motivos. E aí, a partir dessa construção, como tu disseste, né? Não é só o acordo, é um processo muito mais focado de comunicação, em que a consequência pode ser esse acordo, né? Essa retomada, muitas vezes, com foco na relação continuada, pode ser super benéfico em muitos sentidos, em muitas situações. Né? E muitas vezes, nesse impacto da pandemia, você tem os dois lados impactados, né, pela pandemia. Então, você tem um espaço ali de renegociação, de diálogo, que é relevante, né? Porque se fala, tem um lado que está mais onerado, mas na verdade é que esse lado que está mais onerado não foi para gerar vantagem excessiva para o outro. Acho que o impacto econômico acaba afetando as relações como um todo, contratuais e extracontratuais. E aí, às vezes, existe uma dúvida prática que mas no meu contrato não tem cláusula de mediação, ou mesmo eu quero, mas a outra parte não quer. Será que eu sugerir um método consensual vai parecer que eu confio pouco no meu direito? Será que o meu advogado não vai pensar, não, olha, é melhor ir para a briga porque você vai ganhar?
né? A gente fala que o advogado, às vezes, ele é um gatekeeper mesmo, né? Ele é alguém que está ali como porteiro nessa triagem, então é importante ele entender desses diferentes funcionamentos, dessas diferentes estratégias, para ter um protagonismo, dar esse protagonismo para o cliente, para as partes nessa escolha. De forma que sugerir um método consensual, mesmo quando não há essa previsão contratual, é possível e não demonstra que você confia menos no seu caso. Isso é muito mais mito do que verdade. Demonstra que você, estrategicamente, está muito mais a par, preparado, protagonista das suas escolhas, colocando uma agenda propositiva. Então, acho que leva vantagem aquele que sai na frente ao trazer esse olhar para a sua disputa, né, de múltiplas portas e não de uma porta única. E aí, só para complementar com a arbitragem, a arbitragem ela é diferente dos métodos consensuais, né, porque você tem um terceiro, que é o árbitro, que decide o conflito, assim como o juiz, só que no ambiente privado. Né? Então, enquanto o juiz estatal está nesse ambiente público, do sistema de justiça, do poder judiciário, na arbitragem, você tem mais autonomia da vontade nas escolhas, inclusive na escolha de quem vai ser esse árbitro, ou esse painel de árbitros que vai decidir o conflito, mas você também tem o exercício desse poder de decidir em substituição das partes, que no direito a gente chama de jurisdição, né? Dizer o direito em substituição às partes. Só vai para a arbitragem os conflitos que sejam patrimoniais e disponíveis. Então, tem conflitos na área penal, ou mesmo alguns indisponíveis que não vão para a arbitragem. Agora, uma vez que você escolhe a arbitragem, como ela concorre com o judiciário, se escolheu a arbitragem no contrato, você não pode levar para o judiciário, tem que levar efetivamente para a arbitragem, vai ter toda aquela fase como se fosse num processo judicial, né, das partes se manifestarem, contraditório, produzirem provas e ter a decisão, e essa decisão vale como uma sentença judicial. Então, por que, sendo que ela concorre com o judiciário, por que é vantajoso eu escolher a arbitragem? Primeiro, porque a arbitragem tende a ser mais rápida, não existe normalmente fase recursal na arbitragem, você tem uma instância única, né, de um árbitro único ou de um painel de árbitros, de forma que você não tem o tempo que leva, né, as instâncias recursais do sistema de justiça. Talvez a grande vantagem seja a escolha do julgador também, que você pode escolher alguém que faça uma análise técnica daquela disputa. Quando é um painel arbitral, normalmente cada lado escolhe um árbitro e esses dois árbitros escolhem um terceiro árbitro que forma um painel arbitral. Então, você tem um conflito que envolve uma questão geológica ou de engenharia. Você pode escolher esse terceiro com essa formação, com esse olhar técnico para a disputa, dentro dessa autonomia da vontade. É claro que esse terceiro tem que ser imparcial, não é porque ele foi escolhido que ele é um árbitro da parte, né? Agora, isso, de certa forma, traz uma vantagem ali nesse olhar em relação à disputa. Pode escolher a lei aplicável, você tem um procedimento mais flexível, né, e um resultado que equivale ao resultado de uma sentença judicial. Então, a arbitragem, no Brasil, ela tem crescido já, foi considerada constitucional essa escolha pelo STF, e a gente tem visto nas câmaras um número, enfim, grande, incomparável com o número do judiciário, né? A gente tem as maiores câmaras aí com uma média de 200, 300 casos de arbitragem por ano, enquanto que no judiciário a gente tem ali 100 milhões de processos. É claro que não são 100 milhões de usuários, né? Tem muita litigância repetitiva, mas a gente tem uma área da arbitragem ali já mais consolidada e a mediação se tem visto também seguir um pouco esse caminho de crescimento como método privado. Ótimo, Daniela. Eu só queria que tu falasse da questão dos direitos disponíveis e indisponíveis. Às vezes essa terminologia, para quem não é do direito, fica um pouco confusa. Então, se tu pudesse só esclarecer para a gente essa questão da arbitragem, que é um meio também que, como tu disseste, no âmbito privado, tem a confidencialidade, às vezes é muito escolhido em razão de tudo isso, do tempo, da confidencialidade, que promove esse meio também, muito utilizado no âmbito empresarial, muitas vezes. Então, só explicar para a gente rapidamente, para a gente passar para o próximo tópico, essa questão dos direitos disponíveis e indisponíveis, porque na mediação eu poderia fazer também de disponíveis e indisponíveis, só para a gente fechar esclarecer esse ponto. Claro, não, super pertinente. Eu vou trazer o exemplo do poder público, que participa tanto de arbitragens como de mediações. Poderia pensar, toda vez que envolve poder público, eu tenho uma indisponibilidade. Isso não é verdade, porque o poder público ele pode ser contratante, né? Tem contratos de concessão, enfim. Ele pode tratar de matérias que sejam disponíveis, que não envolvam um bem público indisponível. E aí participar de mediações e de arbitragem. Então, é claro que essa polarização entre o disponível e o indisponível, ela não é uma linha tão simples de traçar.
né? Às vezes é mais fácil a gente visualizar pelos exemplos do que efetivamente por algo teórico que trace essa linha, daquilo que você pode ou não pode dispor. Né? Então, se a gente está falando de liberdade, né, que na área penal é o bem que se busca proteger, né, a gente não vai poder dispor disso dentro de um ambiente privado, escolhendo qual é a lei aplicável, qual é o julgador. Agora, se você está trabalhando a ideia do patrimônio, da patrimonialidade, né, então é algo patrimonial, algo que eu posso transformar em valor, é algo que eu posso contratar, que eu posso dispor, então é algo que eu posso submeter a um método privado. Nessa perspectiva do que pode vir a ser contratado, do que pode vir a ser disponível no aspecto patrimonial, certo? Então, por isso que, por mais que envolva o poder público, ele pode participar dos métodos privados e tem participado, efetivamente, dos métodos privados, inclusive da arbitragem, porque muitas vezes quem está do outro lado dessa contratação também sugere esse método, né, a parte privada, ou às vezes até um banco financiador, e até exige que se coloque uma cláusula arbitral para efetivamente levar adiante esse contrato. Então, construção dos estádios, né, na época da Copa, quase todos os contratos envolvendo o poder público tinham cláusula arbitral. Está trabalhando da construção desse bem, uma relação contratual em que é possível dispor daquele objeto. Perfeito. É bom a gente, né, como é importante a gente se informar e conhecer essas portas e todo esse grande cenário que a gente se coloca agora. Mas falando desses mecanismos privados, assim, qual seria a relação entre eles, né, e o Poder Judiciário e a estrutura do Poder Judiciário? Essa é uma questão super relevante também. Acho que quando a gente falou nas múltiplas portas, a gente sempre parte da premissa que uma não é remédio para outra, né, como a gente falou, quer dizer, os métodos privados não vêm para resolver uma crise do sistema de justiça. Essa escolha deve ser pautada por outros critérios. Agora, dentro do sistema de justiça, né, que tem uma série de questões ali de gestão desse passivo, como eu falei, são quase 100 milhões de processos, muitos litigantes repetitivos, se vê muitas vezes o próprio judiciário usando essa ferramenta, especificamente os métodos consensuais, como uma forma de gerir esse passivo judicial, de trazer essa porta para dentro do judiciário. Isso não é algo exclusivo do Brasil. Eu, na minha tese de doutorado, estudei a mediação e o judiciário, essa relação comparando Brasil e Estados Unidos, e vi que esse movimento é bem comum em outros países, como foi o caso dos Estados Unidos também, de pensar uma política judiciária voltada aos mecanismos consensuais de solução de conflitos e voltadas a essa porta também, de uma vez que você foi ao judiciário, mesmo assim eu te ofereço a possibilidade de buscar uma conciliação, uma mediação dentro de um centro montado no judiciário. Né? Então, aqui no Brasil, a gente teve uma resolução em 2010 do Conselho Nacional de Justiça que consolidou essa política, né, de incentivo aos métodos consensuais, e depois uma alteração legislativa que considera obrigatório que no início do processo judicial, quando o autor entra com uma ação, a outra parte seja chamada para uma audiência de conciliação. E só se não houver acordo, aí sim o processo continua. Então, é uma janela ali bem naquele início do procedimento. Agora, em tempos de pandemia, vale a pena dizer que algumas varas, e teve um provimento do tribunal da vara empresarial, que é para onde vão os conflitos empresariais, determinou a criação de um projeto piloto em que, antes mesmo de você ingressar com a ação, você pode ir a essa vara e buscar uma conciliação ou mediação, que vai ser primeiro perante o juiz, e se não chegar a acordo, aí vai ser levada para um mediador, escalonada para uma mediação. É um piloto também pensando um pouco em fazer uma triagem e oferecer uma porta a mais, mas nesse ambiente prévio ao processo, né, que a gente chama pré-processual. Né? Então, existe, portanto, uma relação entre a mediação e o judiciário nesse sentido, né, quando se institucionaliza a mediação dentro do judiciário. É claro que você tem que ter um cuidado também em relação à mediação como mecanismo de gestão, porque tende a considerar que litígio é ruim, que disputa é ruim, e isso não vai ao encontro do que é a mediação, né? Para a mediação, a disputa, o conflito pode ser uma oportunidade, pode ser bem vista como uma forma de melhorar a relação, enquanto que quando você está pensando como gestor, como um ator interessado aí judiciário, você está pensando também, como prestador de serviço, em reduzir, né, a sua demanda, né, em tornar mais eficiente a prestação desse serviço. E às vezes você usa o método para dar vazão a esses conflitos, e não necessariamente para perceber que esse método pode até trazer mais disputas e que isso não necessariamente é ruim. Ou que esse método pode estar sendo mais usado pelo litigante repetitivo, e é importante usar para o usuário que não é tão repetitivo
naquele uso do sistema de justiça. Então, o que a gente fala é o seguinte, e aí é uma expressão cunhada por um professor que chama Kazuo Tanabe, ele fala, existe a cultura da sentença e a cultura da pacificação. A gente está muito acostumado com a cultura da sentença, que é essa transferência para um terceiro dizer quem tem razão. A cultura da pacificação é você assumir esse protagonismo, essa responsabilidade por resolver aquela disputa. Então, toda vez que você vai para o ambiente judicial e a porta da mediação está ali, tem que ter um pouco de cuidado em como essas duas questões se colocam, né? Não estar pensando que você está indo para o judiciário porque o mediador judicial vai resolver o seu problema. Quem vai resolver é você dentro de uma cultura que deve ser, de fato, da pacificação. A relação entre arbitragem e judiciário, aí ela já é mais diferente, porque elas concorrem, né? Então, se você tem arbitragem e entra com uma ação judicial, essa ação deve ser extinta. A relação, ela se dá mais porque na arbitragem você não tem algo que é exclusivo do judiciário, que é o poder coercitivo, né? A coerção estatal. Então, tem alguns pontos de contato necessários entre a arbitragem e o judiciário. Quando há uma sentença arbitral, por exemplo, e uma das partes descumpre essa sentença, para ter uma execução forçada, um ato que a gente chama de penhora, né, de você tirar o patrimônio de um lado e passar para o outro, que é um ato de força estatal, você precisa ir para o judiciário, né? Ou cumprir uma tutela de urgência, que precisa também de uma coercitividade. E aí tem alguns pontos de contato entre arbitragem e judiciário. Perfeito. Tu falaste bastante da questão do cuidado que a gente tem que ter com a mediação, né, nesse contexto, e falaste da questão pré-processual. Mas se eu já tenho um processo, né, eu já estou com um processo e agora comecei a ver que é possível outros meios que possam ser mais rápidos, que, né, como tu falaste, questão de custo, tempo, e fazer toda essa análise estratégica, eu posso, então, ir para a mediação ou não, vou ter que seguir abraçada no processo até o final? Não, a qualquer momento essa escolha pode ser possível, né, pelos métodos consensuais, e aí se coloca, eu tenho que suspender o meu processo judicial para ir para uma mediação? Não necessariamente, tá? Você pode ir em paralelo, e havendo um acordo nessa mediação, né, nessa janela paralela que se abre, aí você extingue o processo judicial que está em curso. Em alguns casos, as partes optam por suspender o processo e dizer, vamos abrir esse canal paralelo e vamos tentar efetivamente buscar uma solução consensual. Então, você pode buscar a qualquer tempo, essa solução. Nas câmaras privadas de solução de conflitos, né, em que se combina mediação e arbitragem, até alguns incentivos econômicos. Então, você tem uma arbitragem em curso e quer começar uma mediação, aquela câmara vai te dar um desconto na taxa de administração da mediação para te incentivar a buscar esse outro canal. Ou o próprio árbitro vai te incentivar a buscar esse canal quando entende que, de fato, existe ali uma possibilidade de mapeamento desses interesses, de busca de consenso. Então, existe uma sinergia entre esses métodos também que pode ser aproveitada, de forma que, principalmente entre os consensuais e os em que um terceiro decide, seja o judiciário, seja a arbitragem. Ótimo, é bom a gente sempre olhar esses meios com essa sinergia, né? Eles estão todos ali, a gente tem que realmente olhar para eles e identificar qual é a forma de aplicação, né, de adequação ao caso, etc. E aí a gente fica pensando com toda essa questão, né, da Covid-19 e de qual é o impacto, né, da Covid-19 em relação à adesão das pessoas ou não, e o funcionamento desses mecanismos privados de solução de conflitos. Uhum. Acho que aí a gente tem uma questão principal de impacto, que é o online, né, que é por conta da quarentena, da redução de circulação de pessoas, do teletrabalho, né, tanto no judiciário como também nas câmaras privadas de solução de conflitos. Então, como vai funcionar esse virtual e esse online, o que se ganha e o que se perde. Mas antes disso, eu também falaria de um reflexo que é desse aumento de disputas, de ter mais esse volume de disputas, né? E a gente também não cair nessa tentação de achar que volume necessariamente é algo ruim, né? Como eu falei, muitas vezes isso implica, tem que entender, qual é a causa desse volume? Está tendo mais descumprimento dos contratos? É uma causa simplesmente econômica? Por que tem chegado mais? Tem tido mais casos de violência doméstica para chegar a mais casos, então, sobre essa temática? Tem tido mais inadimplência? Por que razão? Então, entender as causas é importante para a gente não estigmatizar esse volume de demandas. Entender também as assimetrias relacionais, né? Porque os métodos consensuais são de autonomia da vontade. Então, é importante que as partes estejam ali com esse poder de ter uma voz.
Se eu tenho uma assimetria, uma desigualdade muito grande, eu também posso ter um problema ali naquela relação. Mas, em relação ao impacto do online, que eu acho que é uma das grandes questões, a gente tem sido desafiado a pensar isso em múltiplas esferas, né? Inclusive, estamos aqui no webinar online, e a gente vê que o online ajuda, o virtual ajuda para uma série de questões, de encurtamento de distância, de custos, né, de possibilidades, mas também traz uma série de desafios em relação ao acesso à justiça. O primeiro deles é o da própria inserção digital. Né? Quer dizer, o usuário de qualquer um desses métodos, ele tem inserção digital suficiente para migrar para esse online? Né? Qual a segurança dessas plataformas? Principalmente quando os métodos são privados, são métodos confidenciais. Na mediação e nos métodos consensuais, né, na negociação, a linguagem é importante não só na perspectiva verbal, mas também a linguagem corporal, a linguagem mais presencial. Então, às vezes você tem perdas, e é importante que o terceiro facilitador saiba disso, né? E adapte as suas técnicas para esse contexto também. Então, a gente tem um desafio muito grande para o terceiro mediador. Como fazer uma escutativa no online, né, em que as falas são organizadas de uma forma diferente, né? Como conduzir as sessões, como permitir uma construção eficiente, uma troca de informações, uma boa agenda e dar ritmo para esse método consensual. E acho que esse aí é um grande desafio. Na parte dos métodos em que um terceiro decide, também essas questões têm sido colocadas, por exemplo, em relação à fase de produção de provas, participação de testemunhas. Então, a gente precisa olhar não só para o quanto as pessoas em geral estão versadas para essa transição, mas também o que se perde em relação a isso, né? Em termos de participação, em termos de construção desse resultado, especificamente nos métodos consensuais. E essa questão da adesão, assim, as pessoas estão olhando mais, porque como a gente teve toda essa questão, as pessoas estão em casa, né? Muitas, como a gente disse, fazendo webconferência, etc. E estão se acostumando um pouco mais com esse espaço. Eu vejo que a gente perdeu muitas vezes um pouco do medo e do receio que nós tínhamos. Por exemplo, vamos fazer uma reunião online. Não vamos fazer reunião online, vamos fazer presencial, vamos tentar achar um horário que todo mundo possa. Porque tem toda a questão do trânsito, deslocamento, então é um grande gerenciamento para a gente ir de um lugar a outro. E eu percebo muitas vezes que as pessoas estão mais tranquilas em fazer reuniões online, em promover esses webinars, etc. Como é que tu vê, assim, essa adesão realmente? Será que as pessoas estão procurando mais por meios consensuais, né? E será que o Covid né, de alguma forma estimulou que as pessoas pudessem buscar resoluções mais rápidas, como tu disseste? Nós temos muitos conflitos advindos de relações de convivência familiar, questões empresariais que precisam ser resolvidas, né? E gerenciamento dos projetos, dos funcionários, sai de férias, não sai de férias, né? Faz escala, não faz escala, como é que fica tudo isso? Então, bem no foco da adesão, assim, como é que a gente pode perceber isso agora, nesse momento? Acho que ainda é um pouco cedo para dizer que teve esse incremento no aumento. Acho que tem muita expectativa, né? Hoje mesmo eu estava lendo uma notícia que saiu recentemente sobre uma grande plataforma online que o CNJ está, enfim, trabalhando para inserir o judiciário em relação aos métodos consensuais. Então, é uma expectativa muito grande, principalmente em alguns setores, como o setor aéreo, olhando bastante para a perspectiva do consumidor, de que verá uma avalanche de casos que poderão ser migrados para essa plataforma e que isso encurta distâncias, enfim, permite uma solução mais eficiente. Então, acho que há muitas expectativas, né, em relação à adesão, mas ainda é cedo para dizer que, de fato, ela já vem acontecendo. De fato, acho que assim, muito do virtual vai ficar no pós-pandemia, né? A gente ter se familiarizado com as ferramentas e aproveitado desse encurtamento de distâncias, desse problema de deslocamento, de envolver mais pessoas, né? Acho que os telefonemas estão quase sumindo agora, né? Quase tudo virou vídeo mesmo, coisas que antes eram resolvidas por telefonema. Mas, por outro lado, acho que a gente tem os mesmos desafios de inserção digital, de habilidades, né? Em trabalhar com essa ferramenta mais digital, mais virtual. Então, também é um desafio, não só geracional, mas de pensar nesse pós-pandemia, o que disso vai ficar, que pode continuar, né, tirando um proveito das suas vantagens, mas também percebendo os seus limites.
Mas em relação à adesão, eu acho que depende muito de cada cenário. Eu acho que talvez o primeiro que apareça como uma adesão forte em termos de volume é na área de consumo mesmo. Na área de família, existe uma busca, né? A gente tem visto aí uma série de disputas nesse ambiente familiar que têm sido tensionadas e intensificadas, né, no momento da quarentena, mas aí tem mais assimetria, né? Então, você precisa convencer os dois lados não estão exatamente na mesma posição como duas empresas, por exemplo. Já na relação de consumo, ainda que também haja essa assimetria, você tem, de um lado, uma empresa que já tinha um canal de atendimento ao consumidor, né? E agora vê essa possibilidade de ter um nível a mais, que é um nível onde um terceiro iria facilitar essa comunicação. Sim, até porque a gente não pode esquecer da voluntariedade, né? Das pessoas quererem estar nesse lugar, porque tem muitas pessoas que não se sentem confortáveis. E aí volta aquela questão da adequação. Para algumas pessoas, o online não vai ser adequado, né? Tanto qualquer um desses meios. Então, pensando nesse sentido, a gente vai ter que também acrescentar nos nossos critérios, observar essa questão do online, se vai ser online, se não vai ser, e como é que vai ser. Acho que temos mais esse ponto agora à nossa disposição. E nos qualificarmos, que muitas vezes a gente por exemplo, falo do meu lugar de mediadora, a gente estava muito mais acostumado com presencial. E agora a gente vai ter que se preparar, é outro lugar, é outro, como tu disseste, a questão do rapport, como é que eu vou fazer a escuta das pessoas sem enxergar por completo? A gente enxerga aqui as minhas mãos, no máximo, e ok, como é que... É um grande desafio, né, que a gente vai ter que pensar nessa capacitação, nessa preparação. E assim, algumas coisas se artificializam um pouco no ambiente virtual, outras podem ser utilizadas em favor do método consensual. Então, por exemplo, até a questão da fala, né? É muito comum nas mediações em geral a gente ter muita interrupção, ter falas também que se misturam, porque é difícil, não é algo só estratégico, né? Algo que envolve ali as pessoas que estão na disputa. No virtual, isso tem um funcionamento diferente, né? O fato de colocar no mudo, o fato de pedir a fala, essa dinâmica é um pouco impactada. Então, assim, ver vantagens e desvantagens, estar consciente dessa diferença e, em cima disso, fazer propostas e compromissos desde o início do procedimento de mediação para tentar, enfim, que ele flua da melhor forma possível, né? Dei só o exemplo da mediação do meu lugar de fala, né? Mas claro que isso acaba sendo reproduzido nos outros meios, como arbitragem, né? Conciliação. Sim. Acho que arbitragem, judiciárias, audiências de instrução tem sido um grande desafio, ouvir testemunhas, entender que as testemunhas, de fato, não estão influenciadas pelas partes. Mesmo a adesão ao acordo nas audiências de conciliação no judiciário, se tem permitido que seja feita uma adesão oral, porque muitas vezes você não tem como assinar um documento, digitalizar, mandar o documento, então gravar essa adesão oral, sem gravar a audiência por completo, que é uma audiência confidencial. Então, assim, na prática, a gente tem visto as soluções aparecerem diante, enfim, dessas necessidades que vão surgindo, né? Mas muito disso vai ficar, isso eu acho com certeza, né? Vai ficar no pós-pandemia também, que esperamos que um dia aconteça. Concordo. Acho que sim. A Júlia está nos falando aqui que nós temos 2 perguntas, então eu queria passar a palavra para a Júlia, se ela quer colocar essas perguntas para a professora Daniela. Ótimo debate, excelentes reflexões, né, aqui para todos nós. Nós tivemos 2 perguntas aqui no nosso link. A primeira é: até que ponto são mecanismos privados, já que a sua execução dependem do Estado ou de uma terceira parte? Não sei se você já gostaria de comentar. Pode ser. A execução depende do Estado, né? É o que eu comentei. Existe algo que é um monopólio do Estado, que é essa coerção, né? Que, como eu falei, no limite, se você descumpre um acordo, descumpre uma sentença, né? Ele é um método voluntário. Como você força o outro lado a cumprir? Olha, a sentença me condenou a pagar um valor, ou eu cheguei num acordo e me comprometi a pagar determinado valor, mas não paguei. Então, para que o meu patrimônio seja usado para pagar esse valor, eu preciso do Estado, né? De um procedimento, que é uma execução desse acordo, ou um cumprimento dessa sentença, que legitime esse ato de coerção, que é o monopólio do Estado. Agora, a construção desse resultado, a forma como se obteve esse resultado, aí está totalmente no âmbito da autonomia de vontade das partes,
nos métodos consensuais. Você tem um controle não só do resultado, do conteúdo do resultado, mas também na forma que você obteve esse resultado. Como é que você conduziu isso? Como você colocou a sua voz, colocou os seus interesses, o seu protagonismo em montar uma agenda, em trazer opções que fossem opções legítimas, que criassem compromissos. Então, é, de qualquer forma, algo que, para além de estar no ambiente privado, traz muita autonomia para as partes envolvidas, né? Porque você define qual é o conteúdo daquela obrigação, de uma eventual obrigação de um acordo, e também a forma pela qual você chegou nela. Ainda que diante de um descumprimento eventual, você precise buscar o Estado para buscar essa execução forçada. Então, isso não desnatura a natureza privada desse mecanismo. Até é importante destacar, para a gente pensar sobre isso, muitas vezes, quando há uma escolha consciente e adequada do meio, é mais raro que a gente precise do processo de execução do Estado depois. Então, se a pessoa ela escolheu aquele meio, aceitou fazer aquele caminho, né, de forma no âmbito privado, acaba que elas ficam satisfeitas com aquela construção por elas, pois foi elas que realizaram dentro das suas necessidades, dentro das suas possibilidades. Então, isso muitas vezes acaba sendo, como eu disse antes, a questão do sustentável. E a gente não precisa, por exemplo, bater no judiciário para pedir essa execução forçada do Estado, né? Exatamente, acho que o professor Isis coloca extremamente relevante. É uma métrica até de avaliação da qualidade desses métodos, né? Quer dizer, tem tido cumprimento espontâneo ou não? Eu tenho visto que o índice de conciliação, por exemplo, no judiciário, é médio, mas tem gerado muita execução, muito cumprimento forçado desse acordo. Então, é uma forma de eu avaliar, né, como tem sido a aplicação desses métodos, né, o índice também de descumprimento desse acordo, porque quando você constrói o acordo, ele é legítimo, ele representa um compromisso que você pode dar conta, que foi atingido com comunicação, que ajudou a construir um bom relacionamento, que foi a melhor das opções que foram trazidas à mesa, quer dizer, você tende a cumprir espontaneamente aquele acordo. Né? Salvo se numa situação de valor de patrimônio, algo acontece, você não pode adimplir, porque é um valor monetário a pagar, mas nem sempre o acordo é um valor só a pagar, às vezes é um compromisso, né, para muito além disso. Sim, ótimo. A nossa outra pergunta é: com a demora e a burocracia do Poder Judiciário, é possível dizer que os mecanismos privados serão mais utilizados após a pandemia? Acho que o próprio judiciário tem olhado para os mecanismos consensuais como uma ferramenta pós-pandemia, né? Que é um pouco esse projeto piloto que eu comentei aqui em São Paulo, nessas varas empresariais, que permitiu essa aplicação aí por 120 dias, né? Desse projeto piloto, em que você, antes de entrar com a ação, você vai na vara empresarial, vai perante o juiz, ele vai tentar conciliar, e se não conciliar, vai te mandar encaminhar para uma mediação, e aí só se não tiver acordo é que você eventualmente entraria com a demanda. Então, e mesmo essas plataformas, como essa plataforma online mais ampla que eu comentei do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, para trazer essa porta de acesso. Então, o que a gente tem do cenário pós-crise é essa expectativa de que o número de disputas vai aumentar. Porque o inadimplemento vai aumentar, porque vai ser mais difícil manter os contratos. Você tem visto uma série de áreas nesse sentido, a área de locação, por exemplo, né, projeto de lei para suspender despejo, a questão de não ser possível continuar o pagamento se aquela atividade não é uma atividade essencial. Na área de consumo também uma série de disputas que podem crescer, na área de família. Então, existe uma expectativa que o número de disputas aumente. E aí, toda vez que você amplia o portfólio, é melhor, né? Porque você amplia as portas para receberem essas disputas. Com todo o cuidado de também não entender que disputa é ruim, porque disputa também é acesso à justiça, né? Disputa também é uma forma de você melhorar aquela relação, de você trabalhar aquela relação que está por trás desse conflito. Mas, sim, acho que no cenário pós-pandemia há uma expectativa de aumento e de aumento desse uso. Agora, o que a professora Isis comentou, é possível já dizer que agora essa adesão está maior? É claro que eu desconheço pesquisas nessa pauta mais ampla, assim, para dizer que essa adesão já existe. Acho que são expectativas, né? Muitas pessoas falam agora é o momento dos métodos consensuais, porque nunca foi tão importante
o diálogo, né? A renegociação, você sentar na mesa de novo e repactuar relações, repactuar contratos, enfim, diante desse cenário. O quão melhor se você controla isso, né, como parte envolvida e não transfere isso para um terceiro decidir. Agora, tem casos que esse terceiro vai ter que decidir também, que isso vai ser importante como precedente até para ser um parâmetro para tantas outras disputas e relações de conflito. Eu só queria destacar, é importante o que a professora Daniela comentou da questão que a gente vê a disputa como algo negativo, né? A gente costuma ver os conflitos sempre numa perspectiva negativa. Então, é bom a gente pensar que o conflito é uma mola propulsora, por vezes, de mudança, de ressignificação, de melhoramento melhora daquela comunicação, daquela relação, porque eu gosto muito de uma frase do professor do Barak, ele diz que não é o conflito em si que gera e traz dificuldades, é a forma com que a gente lida com o conflito. Então, escolher o meio mais adequado para aquelas pessoas, como a professora Daniela disse no início, né? Customizada nos casos específicos, vai trazer com certeza uma satisfação melhor e atender melhor aquelas pessoas que estão vivendo uma situação de conflito. E até nesse sentido, acho que assim, é super importante ressaltar que o acesso à justiça ele é um recurso escasso, né? Ele é desigualmente distribuído. Então, nessa perspectiva, essa questão da explosão de litigiosidade, né, que é bem forte no judiciário, né, como uma forma de lidar com essa explosão, de reduzir as demandas, é um lugar de fala, né, de um prestador de serviço. Mas a gente pensando na perspectiva do usuário, né, a gente tem que ficar atento para esses termômetros também. Por que está aumentando? Né, e como endereçar isso da forma qualitativamente melhor possível, né? Daniela, eu queria, na verdade, voltar um pouquinho para o começo da sua fala. Você falou do aumento de tensões, do aumento de conflitos, né? Na verdade, né, no momento anterior aos meios e lugares para resolver os conflitos, você falar um pouquinho dos conflitos em si, né? Que eu acho que na sua fala pareceu um pouco esparso, mas acho que faria sentido a gente ter um momento para sistematizar um pouco. O que você, na verdade, o que você tem de conhecimento de que está tendo uma mudança no parâmetro dos conflitos, né? Então, você falou um pouquinho em locação, você falou em inadimplência de contratos envolvendo relações de consumo, imagino que a gente possa colocar aí também relações trabalhistas, né, que estão em xeque, né, muitas vezes nesse contexto. Enfim, eu acho que seria interessante a gente olhar um pouquinho para o que está mudando, porque o que isso nos diz, principalmente o que isso nos diz sobre as relações sociais, né, que estão envolvidas aí, né, então, todos esses conflitos que acontecem no interior da família, violências contra a criança, contra mulheres, contra os idosos, né, todo isso é um outro nível de outro tipo de conflito, né, mas acho que seria interessante a gente tentar fazer um pouquinho essa reflexão e também a partir dos mapeamentos, dos estudos que você deve estar por dentro, mais que a gente, conhecendo, assim, né, o que tem mudado, né, e quando você fala em contrato também, que tipo de contrato, né, com que tipo de empresa, escolas, né, planos de saúde, enfim, acho que seria legal explorar um pouquinho aí do que tem tido de mudança nos padrões. O que é conflito também entre pessoas, o que é conflito envolvendo grandes empresas, né? Tem um pouco essa diferença também, porque eu acho que esses métodos, eles são usados de um modo ou de outro, a depender da relação, você falou, né? Da assimetria, né? Da relação entre as partes, né? Então, acho que, se possível, acho que seria legal comentar um pouquinho isso. Ótima pergunta, Ana. Quando a gente fala em relações continuadas, mesmo na perspectiva contratual, normalmente são relações desse trato contínuo, né? Então, é a escola do filho, né? Uma relação de locação, uma relação dentro do ambiente da família. É possível também aplicar os métodos consensuais para relações mais pontuais. Então, alguém bateu no meu carro, não quis pagar, eu não conheço essa pessoa, tenho uma relação com ela.
mas eu tenho uma disputa aqui, porque eu tenho algo a receber, eu tenho razão, não recebi. Posso submeter ao método consensual? Posso também. Essa é até a diferença que se faz entre a conciliação e a mediação, né? A conciliação seria justamente para essas relações menos continuadas, e a mediação para trabalhar relações mais continuadas. Na área trabalhista, a gente tem visto bastante também uma discussão desse teletrabalho, de horas extras. Então, acho que depende muito do contexto. Assim, o que se tem é um pouco sinalizações, assim, um termômetro de onde vai vir um pouco mais, né? Como a gente falou, essas relações dentro de casa, o aumento da violência, as relações contratuais contínuas no plano de saúde, na escola, locatícias, que são impactadas, né? As relações de trabalho, na perspectiva do teletrabalho, das horas extras, então são múltiplos campos, né? A mediação ela vai trabalhar mais no que é continuado preferencialmente, embora ela possa contribuir também para a relação mais pontual que seja. Há muitas teorias sobre o conflito, sobre essa perspectiva, né, de disputar bens escassos, o que se está disputando aqui, mas eu acho que, talvez de mensagem para passar, eu acho que os métodos consensuais, eles trabalham muito numa ótica de empoderamento, tá? Então, a perspectiva é que você, a partir da disputa, veja isso como uma oportunidade, também possa se empoderar a partir dali. Agora, existem riscos também, né, de assimetria, como eu falei, de desigualdades que podem ser agravadas nesses métodos consensuais, onde não há um terceiro para dizer, eu vou decidir quem tem razão é o hipossuficiente, e esse hipossuficiente numa relação consensual talvez não tenha essa mesma voz ali de colocar quais são os seus interesses. Então, é preciso ter cuidado quando isso acontece, não são poucas as relações em que há essa assimetria de desigualdades, para garantir essa voz. Isso passa pela capacitação do terceiro, isso passa também por uma triagem, para dizer que, em alguns casos, esse método consensual não é o mais adequado. Né, sob pena, tem até uma autora que trabalha muito isso, da mediação ser um pouco um lobo na pele de cordeiro, porque ela tem todo um glossário, uma forma de atuação que é muito na perspectiva do juízo, do diálogo, né, da adequação, dos interesses, mas se você tem uma simetria muito grande e a parte que está mais fraca não tem voz, você pode ter um acordo muito, muito perverso, né? Ou até um problema anterior, que é a própria adesão a esse mecanismo. Então, na área, por exemplo, das escolas, dessas relações de trato contínuo, a gente tem visto um crescimento um pouco de mediações coletivas também. Isso fortalece, né, um dos lados. Então, ou uma associação, ou um grupo de pais, né, se unir, porque é uma situação muito parecida, e tentar fazer uma negociação no âmbito mais coletivo, ou até buscar um terceiro para essa mediação coletiva. Então, essas estratégias vão surgindo, e eu acho que elas tendem a se consolidar nessa situação de pandemia e pós-pandemia. Não sei se eu te respondi completamente, mas... Tá ótimo, acho que a Júlia pode fazer de novo. Tem mais pergunta, né, Júlia? Acho que a gente pode... Isso. Tivemos algumas perguntas. Como os meios privados de solução de conflitos lidam com o problema das desigualdades, que na pandemia está sendo evidenciado? E a nossa lógica punitivista de sociedade faz com que nós nos afastemos dos mecanismos privados de resolução? Acho que essa questão da desigualdade é um grande desafio para os métodos consensuais, né? Porque são métodos que têm autonomia da vontade, que tem essa questão da voz, do protagonismo das partes. Então, se você tem essa assimetria, se você tem essas desigualdades, isso é um problema muito grande. Às vezes, para evitar, inclusive, que esse método aconteça, não é o melhor método. O melhor método, eventualmente, é ter um terceiro que vai substituir as partes nessa decisão, ou para ter um cuidado no funcionamento desse mecanismo. Então, um mediador, uma mediadora treinados vão dizer, eu vou conduzir toda essa mediação em sessões privadas, separadas, porque eu vi que tem uma situação aqui que uma parte fica sem voz perante o outro, porque tem uma relação de poder, porque tem uma relação de assimetria, de desigualdade. Então, eu vou conduzir separadamente, é o que a gente chama de caucus, que são umas sessões individuais. Essa é uma das técnicas possíveis. Ou eu vou colocar na agenda algumas questões que eu estou vendo que são relevantes. Tem alguns cuidados para se tomar. Mas tem casos também que eu diria que esses cuidados até podem contraindicar um método consensual, depende muito de cada caso. Nessa perspectiva da lógica punitivista, né, que é essa perspectiva também da cultura da sentença, né, eu quero transferir para um terceiro, o terceiro vai dizer quem tem razão ou vai punir, né,
existe uma linha também dos métodos consensuais que vai muito para essa perspectiva da justiça restaurativa, mesmo na área penal, de trabalhar essa relação vítima e ofensor, né, que às vezes também é uma relação continuada. Então, para além da punição, da lógica da punição, abrir essa outra janela também para trabalhar essa relação continuada vítima-ofensor em círculos restaurativos que envolvem, às vezes, múltiplas partes, envolve o ambiente, envolve a família, envolve um ambiente comunitário. Então, acho que as ferramentas consensuais, elas são múltiplas, elas permitem essa customização em diferentes espaços, não só institucionais como o judiciário, mas no ambiente comunitário, ou mesmo no ambiente privado. Agora, você tem que ter o cuidado nesse olhar que seja um olhar crítico, assim, não há um único método que seja melhor para tudo, né? Um método não serve para qualquer escolha, por isso que a gente foca muito nos critérios dessa escolha. Então, aquele que vai aconselhar quem está fazendo a escolha precisa entender quais são as prioridades, quais são os interesses, como funciona cada um desses métodos para que essa seja uma escolha adequada, né? E que vai efetivamente endereçar esses interesses prioritários. Não sei se você quer complementar, Isis. Não, eu acho que é exatamente isso. Eu sempre gosto, como tu disseste agora no final, é muito importante que a gente pense de forma específica e sempre com essa questão da adequação. Eu digo, não é um remédio que vai resolver todos os problemas, né? Não é um remédio que vai servir para todo mundo, a todo momento, em todos os casos. Vamos ter o remédio, a dose certa, por isso que eu sempre gosto, quando o médico vai nos receitar alguma coisa, ele faz o diagnóstico, a gente vê como é que está lá, faz exames específicos para a gente saber o que está acontecendo, para a gente saber a dosagem do remédio. E aqui nos meios é a mesma coisa, a gente vai ver qual é a dosagem adequada, qual é o meio que vai ser adequado naquela situação, como é que a gente vai fazer esse diagnóstico, conhecer como é que essas pessoas atenderiam melhor as suas. Eu acho que é isso que é importante da gente. Foi falado muito durante toda esse webinar com as palavras da professora Daniela. Eu acho que isso que a gente leva muito, da importância cada vez mais a gente criar critérios e pensar nesses critérios realmente de adequação e conhecer esses meios. Porque muitas vezes as pessoas não usam determinado meio porque elas não desconhecem o meio. Há um desconhecimento, muitas vezes, o que é mediação mesmo? E confunde mediação com conciliação, com negociação, e parece que é tudo a mesma. Meios consensuais é uma coisa só, não tem muita divisão. Então, como é importante cada vez mais a gente conhecer essas portas, esse sistema multiportas, e poder escolher adequadamente o meio mais adequado. Eu acho que não temos mais nenhuma pergunta. Eu queria agradecer muito a professora Daniela por esses esclarecimentos. Eu acho que foi muito importante a gente poder conversar sobre esse tema nesse momento, já que muitas coisas já mudaram, né, e tendem a mudar, e algumas coisas desse nosso período, como tu disseste, vão continuar. Eu acho que é importante a gente ter clareza desses espaços e, claro, pensar, como eu digo, nessa sofisticação diferenciada que a gente tem agora de customizar e fazer com que as pessoas saiam mais satisfeitas e possam ter seu conflito resolvido de forma mais adequada. Obrigada. Eu também queria agradecer a professora Ana Carolina e a professora Isis, também a Júlia por todo o suporte. Queria agradecer por essa iniciativa da Unifesp. Eu acho que é um tema relevante, não só pragmaticamente pensando nas disputas, né? Acho que os métodos também permitem até um olhar para dentro, né? Esse autoconhecimento de como você lida com seus conflitos e como você pode vir a lidar pensando nessas múltiplas portas. Então, é um tema que abre janelas, abre reflexões. É claro que demanda alguns aprofundamentos, a depender das escolhas, né, que são feitas, mas eu acho que aqui ficou uma troca grande. Eu também, enfim, agradeço por muito do que eu ouvi, das perguntas e dos comentários também do debate, que a gente sempre aprende um pouco mais aí em relação aos métodos de solução de conflitos. Obrigada. Bom, também vou agradecer, todo mundo está agradecendo, mas a Daniela, ela, como eu falei, ela já é uma parceira nossa, já participou de outras atividades e iniciativas, né, do direito da Unifesp. Acho que esse o evento de hoje é parte de um diálogo que a gente já tem, né, e que espero que seja profícuo e a gente continue desenvolvendo aí no futuro. Então, obrigada a todas.
puseram a mesa Júlia e a Isis também. Obrigada. Muito obrigada também. Foi um prazer participar do nosso debate.